Vamos hoje estudar Gálatas 3. A gente já estudou Gálatas 1, Gálatas 2, hoje 3. Semana que vem vai ser o quê? Nossa, que povo inteligente. Gálatas 4, 5 e 6. Então nós vamos estudar o livro de Gálatas todo. E vamos fazer isso com alguns livros da Bíblia esse ano, tá certo? Estudando capítulo a capítulo. Eu faço um resumo do capítulo numa mensagem, tá bom? Então hoje é Gálatas 3. Abra sua Bíblia aí, Gálatas 3. Nós vamos ler agora do verso 6 ao 9. Diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Repete comigo. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Agora vamos ler o versículo 28 e 29. Diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu. Desculpa, eu viajei aqui, mudei uma página a mais. 28, vamos de novo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Repete comigo. São descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Agora nós podemos trabalhar. Vamos lá. Qual era o problema da igreja da Galácia? Quem plantou a igreja foi Paulo. Água limpa, evangelho puro, teologia pura. A igreja crescendo em fé, crescendo em atitudes, crescendo em boas obras, crescendo em tudo. Mas aí entraram para a igreja alguns cristãos judaizantes. O que era o judaizante? O judaizante é aquele que se convertia ao cristianismo, mas achava que para ser fiel a Deus tinha que cumprir os rituais da lei de Moisés. Então, o gentio, o não judeu, que se convertia, em qualquer lugar, ele tinha que não só crer em Cristo, mas ele tinha que obedecer todos os rituais judaicos. Aí o apóstolo Paulo escreve no versículo 3 assim: sois assim insensatos, tendo começado no espírito, agora vos aperfeiçoando na carne. O que Paulo está dizendo? Ele falou: cara, vocês estão andando para trás? Vocês tiveram fé em Cristo, foram transformados por Cristo, vocês estavam crescendo, vocês estavam avançando, agora fica aí com esses rituais judaicos, com a lei de Moisés, querendo copiar a vida do judeu, querendo copiar ritual judeu, ficando vaidoso porque cumpre ritual judeu, esquecendo da fé, esquecendo que vocês foram salvos pela fé, vocês estão andando para trás. Aí o Paulo usa um argumento incrível, ele fala assim: vocês estão falando de obedecer a lei, não é? Pois eu quero falar uma coisa para vocês. Abraão cumpriu a lei? Só que Abraão é muito tempo antes da lei de Moisés. E aí ele vai dizer: Abraão foi salvo, não pelo que fez, mas pelo que creu.
Me ajuda com as crianças, gente. Não pelo que fez, mas pelo que creu. Abraão não plantou igreja, não fez ministério de ação social. Abraão não montou um ministério de homens para subir montanha. Abraão, não. Abraão é chamado de pai da fé. Por quê? Porque creu. Mas creu do jeito que tem que crer. Creu com a intensidade que nós estamos perdendo. Creu com o fôlego que tem nos faltado. Quantos começaram bem, creram em Deus, vieram para a igreja, aí depois de um tempo vai desmorecendo, vai caindo o nível, vai ficando um crente meio Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, que nem aquele casamento, que o cara começa o namoro, fica apaixonado, e aí, como é que está? Nossa, eu que só quero respirar o ar que ela está presente. Se eu pudesse, eu aspirava ela. Ah, é? Oh, que legal. E aí, casa. E o casamento? Meu Deus, estou vivendo um sonho. Aí vai para a lua de mel. Como é que está a lua de mel? Nossa, eu estou no céu. Passa um tempo de casamento, aí como é que está? Está indo. Passa alguns anos de casamento, como é que está? Só Jesus. Por quê? Porque não alimentou o casamento, não entendeu que as fases passam, e a gente precisa turbinar cada fase, precisa incrementar cada fase, precisa se redescobrir a cada fase, precisa movimentar cada fase. O que está acontecendo com a igreja da galáxia é que eles estão andando para trás, eles estão diminuindo o ritmo, porque estão agora se apegando a rituais judaizantes, ao invés de buscar a essência, e a essência não é a lei de Moisés, a essência é a fé de Abraão. Agora tem um detalhe importante aqui, presta atenção nisso. No versículo que a gente leu junto, 29, diz assim: vocês são descendência de Abraão, e vocês são herdeiros da promessa de Abraão pela fé. Calma aí, cara, está falando para a gente, para a igreja. Vocês são descendência de Abraão e herdeiros da promessa de Abraão pela fé. Versículo 29, está na Bíblia. Deixa eu te perguntar, alguém aqui ganhou um terreninho lá em Israel? Olha, papai Abraão deixou para você? Alguém aqui recebeu algum predinho lá em Tel Aviv? Ou uma lojinha lá em Jerusalém de doação do papai Abraão? Não, porque nós não somos descendência humana de Abraão, nós não somos descendência e herdeiros de promessa material, de herança humana de Abraão. O que o texto está dizendo, e aqui que está a revelação, é que nós somos herança, temos direito à herança de Abraão, e somos descendência de Abraão, nas promessas espirituais feitas a Abraão. O que Deus prometeu para Abraão é meu e seu. Pastor, mas qual foi a promessa feita a Abraão? Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 vai dizer assim, ó que legal aqui, ó. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Deus fala para ele é: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus promove ele para uma terra. Deus garante um sustento. A terra é a garantia da sobrevivência. Não tinha indústria. Naquela época, a sobrevivência praticamente é agropastoril, é plantio e é cuidado com animais. Deus está falando: eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra.
eu vou te dar sustento. Pode sair daí, Abraão, pode sair da tua terra, que eu vou te dar outra. Fica tranquilo, não vai te faltar nada. A primeira promessa que Deus nos faz é: fique tranquilo, qualquer luta que venha, qualquer dificuldade que venha, você não terá falta do necessário. Deus sempre te dará o necessário. Aqui na igreja, eu tenho vários irmãos, quando eu cheguei para cá, que tinham um pensamento muito tacanho. A vida é difícil, acho que não vale a pena ser de uma igreja na Barra, porque, pastor, a gente é outra realidade financeira. E eu falei para aquelas pessoas: eu pensei que vocês me queriam como pastor. Quando eu vim para cá, eu recebi convites de todo mundo, de pobre, de rico, de branco, de negro, de mameluco, de cafuso, de vascaíno, de flamenguista. Qual o problema? Aquelas pessoas acreditaram nisso. Todos compraram casa própria, todos. A maioria deles, pessoas que moravam em comunidades, a maioria deles não tem só um imóvel, tem alguns imóveis para locação. Nesses 22 anos que eu estou aqui. 22? Vai fazer 23 esse ano. Deus prosperou. Deus deu terra para todo mundo. Você não pode ter dúvida de que, independente do que você tente, mesmo que dê errado, o teu Deus não te deixará passar necessidade. Mas tem mais. A promessa continua. Não é só sustento digno. Ele diz assim no versículo 3: farei de você um grande povo. A promessa não é: farei de você um povo grande, ou seja, um povo, multidão. Farei de você um grande povo, ou seja, o adjetivo está antes do substantivo. Esse povo é relevante, esse povo tem grandeza, esse povo tem bênção. Um grande povo, um povo iluminado. A segunda promessa que Deus está fazendo é: eu vou abençoar a tua família, eu vou colocar minha mão sobre a tua casa, eu vou colocar minha mão sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho filhos que estão afastados do evangelho, mas meus pais não vêm na igreja. Ah, pastor, eu tenho irmãos que estão vivendo uma vida maluca. Ei, eu não sei o que está acontecendo, eu só quero saber da lei que Deus deu. Deus prometeu a Abraão uma promessa sobre a sua família, e eu e você somos herdeiros de Abraão pela fé. Então não importa o que está acontecendo, nós cremos que aonde tem honra, desonra, vai ter honra, que onde tem dor, vai ter milagre, que onde tem tristeza, vai ter alegria, que onde parece o fim, vai ter o recomeço. Eu não entendo as decisões que algumas pessoas tomam. Meu pai está ali, eu nunca dei trabalho para ele, eu nunca dei trabalho. Eu não bebi, nunca me envolvi com bebida, nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com noitada, nunca me envolvi com mulherada, nunca fui para bandalha, nunca, não sou ex-nada. Eu não entendo a cabeça de algumas pessoas como se disponibilizam para o pecado, mas eu não posso julgar os outros por mim. As pessoas reagem diferente, as pessoas são diferentes. Você não é culpado das escolhas que alguns fazem, mas você não pode desistir delas porque escolheram caminhos errados. Porque farei de ti uma grande família. Deus está prometendo relevância para a tua casa. Deus está prometendo milagre na tua casa, honra na tua casa, e nós não vamos abrir mão disso. Ah, pastor, mas quanta vergonha que eu estou passando, quanta luta que eu estou passando, quanta tristeza. É duro, é desesperador,
mas a gente tem que saber que o tempo da gente não é o tempo de Deus, e que o milagre da gente não é na hora que a gente espera. Mas uma coisa é certa: nós não abrimos mão da promessa. Se nós somos herdeiros de Abraão, e a promessa é uma grande família, a nossa família será grande família. Há um tempo atrás, desmantelaram uma quadrilha de venda de drogas. Os meninos tudo moravam em prédio ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Apartamento de 20 milhões, de 15 milhões, de 30 milhões. O que esses moleques... Cara, eu acho que enquanto eu fazia a festa de aniversário dos meus filhos no McDonald's, eles faziam na Disney. O que um moleque desse precisa vender droga? Mas é a escolha. Uma vez eu vi uma reportagem de umas garotinhas bonitinhas, filha de gente de classe média, média alta, se envolvendo com um bandido, se envolvendo com um traficante. A garota bonitinha, moradora de bairro legal, indo para morar com um bandido dentro de comunidade, o cara com metralhadora, o cara, meu Deus do céu, escolhas. Eu não sei qual é o nível das escolhas, eu só sei que o meu Deus diz que a promessa feita a Abraão é minha e a tua, e nós vamos declarar isso. Você tem que profetizar. Eu já vejo meu pai aqui, já vejo meu filho aqui, já vejo minha filha profetizando, já vejo meu filho pregando, já vejo minha filha cantando, já vejo a minha família toda aqui no ano novo. Você já tem que visualizar, declarar, você tem que orar em cima da promessa. Amém? Terceira promessa feita a Abraão: sou filho de Abraão. Você é? Ou você é escravo? Você é filho? Então a promessa é tua também. Prosperidade. Aí, teologia da prosperidade? Não, Bíblia. Olha o que ele diz aqui, Êxodo 3:8. Quando Moisés está indo para a terra prometida, olha a promessa que Deus relembra a Moisés que tinha feito a Abraão. Êxodo 3:8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Qual foi a promessa de Deus? Eu vou te mandar para a terra de abundância de leite e de mel. Irmão, aquele pedaço de terra lá de Israel tem a maior produtividade por hectare do mundo. Aonde a galera planta e tira uma melancia, os caras não tiram 3. Aonde alguém produz 10 quilos de uva, os caras produzem 20. Tudo deles é avantajado. Aonde alguém tira uma laranja desse tamanho, os caras tiram desse. As vacas mais leiteiras do mundo estão em Israel. Em volta todo mundo tem petróleo, essas coisas, mas Israel é o único que tem a água, que tem o petróleo mais valioso da terra, a água. O mar da Galileia, que não é mar, é água doce. Um reservatório de água doce, que inclusive fornece para a Jordânia. A Jordânia só bebe água, Jordânia muçulmana, só bebe água porque Israel fornece, sabia disso? Se não fosse Israel, Jordânia não tem água suficiente. Ninguém fala disso. Meus amados irmãos, a promessa é mandar para uma terra que mana, que transborda leite e mel. Pastor, você está falando então que todo mundo vai ficar rico? Eu não disse isso, até porque eu acho que tem que ter crente em todos os níveis sociais, para pregar para todo mundo. Tem que ter um que mora aqui, outro que mora ali, outro que mora aqui, outro que mora ali, e vai pregando. Aí você fala, pô pastor, podia ser eu que prego aqui, né? Deixa eu te falar, eu não estou falando que todo mundo vai ficar rico. O que eu estou falando é que você vai ter prosperidade. Prosperidade é você ter o suficiente para a tua vida e o suficiente para compartilhar com quem precisa. Prosperidade é você ter para você o que você precisa.
e ainda conseguir ajudar alguém que está precisando. Prosperidade é ter paz. Ah, pastor, isso está parecendo teologia da prosperidade. Amigo, para de palhaçada. Você acha que prosperidade é o quê? Chegar no final do mês e tu não conseguir pagar a tua conta de gás? Você acha que prosperidade é o quê? Chegar no final do mês, tu não saber se vai conseguir pagar a luz? Tu acha que prosperidade é o quê? Tu não ter dinheiro para comprar o lanche para o teu filho ir para a escola? Eu não estou falando de riqueza, de ostentação não, meu amigo. Eu estou falando de necessidades supridas e o suficiente para abençoar. Porque se a Bíblia diz para abençoar, eu tenho que ter para abençoar. Essa semana eu pude abençoar uma pessoa. Ajudei uma pessoa. Aí você fala: por que você ajudou, pastor? Porque você é bonzinho? Não, porque eu tinha. Porque se eu não tivesse, amigo, pode ser bonzinho que for, tu não vai ajudar ninguém. Quem está entendendo? Então paremos com a filosofia da teologia da riqueza, mas também paremos com a filosofia da teologia da pobreza. A gente tem que ter paz. A Bíblia te diz que você vai prosperar. Você que pensa em montar um negócio, você que está sonhando em ascensão profissional, você que está sonhando com um aplicativo. Ei, quantas vezes você não toma posse dessa promessa de Deus? Você que pensou num curso que você ia fazer online, ou que você ia fazer presencial, ia só divulgar na internet. Você que ainda não entendeu que com inteligência artificial, hoje você faz alguma coisa que potencializa a vida de alguém, e isso pode valer milhões. Gente, hoje as oportunidades estão aí. Se nós somos filhos de Abraão, tem promessa de prosperidade suficiente para você, para abençoar a tua casa e para ajudar alguém que precisa. Deus quer honrar os empresários que amam sua obra. Deus quer levantar milionários. Deus quer levantar, sim, Senhor. Porque para fazer o mal tem muito dinheiro sobrando, para fazer o bem também tem que ter dinheiro. Mas gente que ama mais a Deus do que o dinheiro. Gente que quanto mais dinheiro tem, mais humilde fica, mais grato fica. Em quarto lugar, tem uma quarta bênção que foi prometida a Abraão. E eu sou herdeiro. Você é herdeiro? Você é herdeiro? Você é descendência de Abraão pela fé? Então a bênção é tua, a bênção espiritual. Versículo 3, Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Mas à frente vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe qual é a promessa de Deus a Abraão e que nós somos herdeiros? Nós somos a bênção ambulante. Quando você chega no lugar, chegou a bênção. Aí tu chega no lugar, tem uma galera falando. Aí um fala assim: nossa, o negócio está ruim, hein? Aí o do lado fala assim: está uma desgraça. Aí o outro do lado fala assim: está terrível. Aí vem o outro do lado e fala: e ainda vai piorar. E você do lado esquece que você é a bênção ambulante, esquece que você é o canal da bênção, e você entra nessa conversa. Ei, esse ano tem campanha eleitoral, a vagabundagem toda vai se candidatar, os bons também, minoria. Escolha bem. Esse ano tem Copa do Mundo, o nosso povo fica iludido com Copa do Mundo, esquece de olhar como que a vida está difícil. Esse ano tem feriado para danar, e estão dizendo: esse ano vai ser difícil para o empresário. Ei, vai ser difícil para quem não é filho de Abraão. Esse ano nós vamos arrebentar, que enquanto alguém está murmurando, nós estamos produzindo. Ei, enquanto alguém está desistindo, nós estamos enxergando junto.
Enquanto alguém está desistindo, nós estamos acelerando. Ontem eu acordei de manhã, eu não dormi bem, rapaz, não sei o que houve, acordei meio lerdão. E eu sempre vou para a academia cedo de manhã, para depois começar a trabalhar. Ou nem fui para a academia de manhã, meio cansado assim. Gente, falei com Deus, falei, cara, que isso, Senhor? Precisando da energia aí, amanhã são 8 atividades. Gente, eu estou numa energia hoje. Hoje à tarde eu escrevi livro, trabalhei hoje à tarde. Cheguei em casa escrevendo, tal animadão. Acabar o culto, nós vamos fazer flexão de braço ali fora. Cara, quando Deus te pega, Ele te energiza. Eu não tenho como agradecer. Eu só tenho uma pelanquinha, tá lembrado? Eu só tenho uma pelanquinha de suprarrenal que produz o cortisol. Esse Deus é maravilhoso. Ele diz que eu sou bênção, que você é bênção. Olha, se eu malhar na tua academia, você está bem, porque chegou um abençoado. Se você chegar no supermercado, o dono do supermercado está de parabéns, que chegou um abençoado. Minha irmã, quando você vai naquele salão de beleza fazer a sua chapinha de chocolate, o salão está de parabéns. Sabe por quê? Porque você é uma abençoada. Para de ficar ouvindo murmurador, gente vitimizada, gente reclamona, gente que não acredita, gente que não luta, gente que se abate, gente que fica só falando de desgraça. Meu irmão, você é o abençoado, você é herdeiro de Abraão. Recebi um e-mail de uma irmã da igreja. A irmã falou: pastor, eu queria contar uma história para o senhor. Como eu sei que o senhor é ocupado, vou mandar um e-mail. Aí eu comecei a ler o e-mail. Aí eu estou lendo o e-mail. Aí ela falando: pastor, cheguei na igreja. Aí comecei a buscar Deus, né? Pastor, estava triste, minha vida estava uma desgraça. Cheguei na igreja. Aí comecei a ter mais alegria, mais assim, vontade, sabe? Eu senti Deus comigo, pastor. Teve uma revolução no meu trabalho, comecei a crescer, fui promovida, ganhei um carro para trabalhar na empresa, mas eu posso usar final de semana. Eu nunca tive carro, pastor, só andava de buzu. Agora eu tenho um carro para andar para cima e para baixo, porque a empresa me abençoou. Pastor, mas não foi só isso não. O senhor fica falando, tem que abrir célula, pastor, abrir célula. E pastor, minha família se converteu. Pastor, amigos meus se converteram. Pastor, amigas minhas que iam para lugares, para evento, para boate. Pastor, minhas amigas se convertendo. Eu já multipliquei célula. Pastor, eu já sou supervisora de célula. Pastor, Deus é maravilhoso. Ei, essa menina entendeu que ela tem que viver a fé de Abraão. Ela foi próspera, sim ou não? Carro, aumento financeiro, sim ou não? Mas não parou na prosperidade. Ela se disponibilizou para ser bênção. E a família se converteu. Deixa eu te explicar uma coisa para ficar claro. Muita gente quer a bênção de Abraão, mas só quer prosperidade. Amigo, a bênção é completa. Se você não se disponibiliza para ser bênção, você não tem a prosperidade da bênção. A bênção não vem pela metade. Não quero só prosperidade. Não. A bênção é completa. Você se torna próspero, a sua família se torna uma grande família, você tem base de vida e você é bênção por onde vai. Se você não quer ser bênção, se você não se disponibiliza para ser bênção, você restringe a chance da bênção de Abraão chegar a você. Quem está entendendo? Já está na hora de você abrir uma célula, hein? Já está na hora de você convidar uns 20 por semana para a célula, hein? Já está na hora. Pastor, sou filho de Abraão, tenho herança de Abraão. Beleza, e aí? Quem tem a fé de Abraão vive como, pastor? 3 coisas para terminar.
Quem vive a fé de Abraão tem uma fé para viver um sonho, algo inédito. Pastor, como assim? No capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala: está com que idade? 75 anos. Tua mulher, 65. Qual o sonho de vocês? Ter um filho. Está tentando há quanto tempo? Anos de casado. 50 anos de casado. 60 anos de casado. Casavam muito jovem naquela época. Nós temos 60 anos, não conseguimos ter um filho, é um sonho da gente. Deus fala: tá bom, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar algo inédito. Aos 100 anos de idade, aos 100 anos, Abraão é pai. Mas mais assustador que isso é Sara ser mãe aos 90. Ei, quem tem a fé de Abraão acredita que é caminho para algo inédito. Quem tem a fé de Abraão acredita em sonhos grandiosos. Não quer dizer que Deus vai trazer prontinho o sonho, realizado o sonho, não. Significa que Deus vai te mover, e quando você estiver em ação, Deus promove o combustível da ação, que é o milagre. Um casal quis ir para missões, disseram: vocês estão velhos para ir para missões, pô. Não foi jovem que é agora? O casal falou: a gente vai dar um jeito, e foram. Chegaram na tribo, não sabia como evangelizar. As pessoas pareciam não estar entendendo muito bem o que eles estavam falando. Eles fizeram uma peça teatral no meio da tribo indígena. Tem noção do que é isso? Eles nunca viram isso. Eles não entendem isso. Eles fazem uma peça, e na peça eles colocam os índios para contracenar, e eles explicam a morte de Jesus na cruz. Quando acaba a peça, a tribo está toda chorando. Chorando. O casal fica sem entender muito bem o que está acontecendo. E aí eles perguntam: vocês entenderam a peça? Eles dizem: Jesus morreu por nós, né? Foi. Ele morreu por amor, né? É. E Ele ouve quando a gente pede as coisas a Ele, né? É. A gente quer Jesus. Quem é filho de Abraão crê no impossível, crê no sonho inatingível, crê no inédito. Só que você vai ter que tentar, porque não tem milagre sem tentar. Segundo lugar, como que a fé de Abraão é uma fé para confiar que Deus fará justiça. Irmão, você é fiel a Deus, Deus vai fazer justiça. Eu sei que muitos aqui já passaram por injustiças, já te acusaram de muitas coisas, já te ofenderam, já te desonraram. E o pior de tudo é que às vezes quem faz isso é gente da tua família. As pessoas que você mais ama, às vezes são as pessoas que mais te ferem. No capítulo 13, tem um momento incrível na vida de Abraão. Ele tinha um sobrinho. Como ele não tinha filho ainda, ele cuidava desse sobrinho como um filho. E Abraão então treinou esse sobrinho chamado Ló para criar animais. As primeiras cabras, as primeiras ovelhas do Ló, quem deu foi Abraão. E o Ló foi aprendendo contigo como é que alimenta, como é que cuida, como é que protege das feras, o que faz quando chove, o que faz quando está muito sol, como que faz para descansar, como que faz para levar de um lugar para outro. E o Ló prosperou muito. Só
que ficou muito rebanho de Abraão e muito rebanho de Ló, e os pastores dos dois começaram a brigar. Sabe o que Abraão faz? Vira para o Ló, capítulo 13, você lê em casa, Gênesis 13. Ele fala: ô Ló, faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos brigar não, a gente é família. O Ló, egoísta, em vez de falar: tio, você me deu tudo que eu tenho, vai o senhor para um lugar melhor. Não, sabe o que ele faz? Ele olha as campinas do Jordão, um lugar esverdejante, um lugar bonito, e ele fala: eu quero as campinas do Jordão. Abraão vê o egoísmo de Ló e fala: tá tudo bem, pode ir, eu vou para o outro lado. Ló vai, só que Ló não sabia que aquela região das campinas do Jordão, o nome daquela região é Sodoma e Gomorra. E aquela cidade se tornou tão ímpia, tão entregue à imoralidade sexual, que Deus mandou fogo do céu, fogo e enxofre, e queimou aquilo tudo. Aquilo que era a abundância de Ló virou sua miséria. E o rebanho de Abraão? Tranquilo. Ei, Deus faz justiça a quem é filho de Abraão pela fé. Um rapaz trabalhava de seguro, empresa de seguro, lá em Fortaleza. Transferiram ele para Ipatinga, onde eu fui pastor. Lá nós nos conhecemos. Comecei a cuidar dele, da família dele e tal. Nos tornamos amigos. Com meses que ele estava em Ipatinga, mandaram ele embora. Maior covardia. O cara estava num grande centro em Fortaleza, jogaram o cara para o interior e mandam o cara embora meses depois. Ele: caramba, o que eu vou fazer? Mulher, 2 filhos pequenos, a mulher grávida do 3º. Surgiu uma oportunidade para ele no Rio de Janeiro. Ele veio. Pouco tempo depois eu vim para cá, e ele veio, comecei a cuidar dele na nossa igreja. Ele era um católico não praticante, não levava a sério as coisas de Deus. Eu comecei a evangelizar ele e tal. Hoje ele é um homem de Deus. E aí chegou aqui, ele fez um bom trabalho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aqui ele conheceu pessoas que abriram portas que ele nunca imaginou. Foi para São Paulo, chegou em São Paulo, começou a crescer. Para finalizar a história, aquela pessoa que fez mal para ele foi demitida da empresa dele pouco tempo depois. Eu não estou nem feliz por isso não, tomara que tenha se arrependido. Mas ele, hoje, mora em Miami. E hoje é o responsável pela América Latina de uma grande companhia americana de resseguros. Amigo, Deus é justo. Deus fará justiça aos seus. Se andar com Deus, quando alguém pensa que vai te arrebentar, está te mandando para o milagre. Quando alguém pensa que vai te detonar, está te mandando para a promessa. Você não pode viver angustiado, porque me desonraram, porque me maltrataram, porque me roubaram. Cara, se você não virar a página, você não vai viver a promessa. Ei, tem coisa que já foi, você deu mole para alguém, não acreditou em quem não devia acreditar, infelizmente aconteceu. Agora a vida que segue. Mais tem Deus para te dar do que o Satanás para arrancar. Nós temos que seguir em frente, avançar, partir para cima, porque Deus fará justiça. Mas em último lugar, como vive alguém que tem a fé de Abraão? Tem que ter a fé para passar por qualquer prova, sem duvidar do senhorio do seu Deus. Tem que ter a fé para passar pela maior provação, sem duvidar do senhorio do seu Deus. No capítulo 22, Abraão tem uma grande provação. O filho da promessa que ele teve aos 100 anos, já está com uns 15 anos mais ou menos. Ele está feliz da vida com aquele moleque. É um moleque que ele ama demais. Um dia Deus fala para ele: Abraão, queria te pedir um negócio. Pois não, Deus? Quero te pedir um sacrifício. Ah, legal. Vou arrumar um cabrito, vou arrumar uma ovelha. O que o senhor quer? Deus fala com ele: não. Você vai sacrificar Isaac. Porra.
sonho da minha vida era esse filho. Estou entendendo nada. Agora Deus manda eu sacrificar o filho. Que coisa louca. Mas eu estou nessa provação e eu confio em Deus. Não sei se Ele vai deixar eu matar, se Ele vai ressuscitar depois, mas Ele que me deu, se Ele está mandando fazer isso, eu vou obedecer. Ele chama Isaac e começa a caminhar em direção ao Monte Moriá. Você já viu em Jerusalém aquela foto que tem uma mesquita com uma abóbora dourada em cima? Aquele lugar é o Monte Moriá. Foi naquele monte, se você for comigo em maio ou em novembro, temos 2 caravanas esse ano, para Israel, nós vamos subir no Monte Moriá. Foi ali que Abraão subiu com seu filho. No caminho, o garoto esperto, 15 anos, fala: pai, eu estou vendo o facão, eu estou vendo a lenha, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Abraão fala assim: Deus proverá, e a lágrima desce no olho. Eles chegam no alto do Monte Moriá. Isaac ajuda a colocar as pedras para fazer o altar. Isaac ajuda o pai a colocar as madeiras em cima do altar. O pai vira para o filho e fala: Isaac, deita no altar. Irmão, o que você faz? Você tem 15 anos, teu pai tem 115, manda você deitar num altar onde é sacrificado um animal. Tu deita? Eu vou falar: meu pai está gagá, pô. Meu pai está maluco. Pô, vou deitar no altar. Pai, calma aí. No mínimo ele ia questionar, sim ou não? Mas não foi isso que aconteceu. A confiança de Isaac na fé do seu pai assusta. A confiança de Isaac na forma de viver do seu pai assusta. Ele fala: pode deitar, pai? É, meu filho, Deus me pediu isso. Se o senhor está falando que foi Deus, ele deita no altar. Agora imagina Abraão amarrando o filho no altar. Um filho de 15 anos, que foi o sonho da vida dele. Abraão estende o facão, e quando ele vai imolar o seu filho, o anjo do Senhor segura o braço de Abraão e fala: Abraão, você é brabo. Não tem limite para a tua fé. Você é capaz de dar o teu tudo. Você é capaz de dar o teu melhor. Você é capaz de dar o teu sonho. Você é capaz de dar a paixão da sua vida. É, Abraão, definitivamente, a partir de agora, quem se converter tem que ser filho de Abraão, filho da fé. Tem que saber como você vive comigo. Não sei qual é a provação que você está passando, não sei qual é a dor que você está vivendo. Queria te falar 2 coisas. Primeiro, que você não é o único. Não acho que você está sozinho nas suas dores. Mas queria te falar uma segunda coisa. Deus está nisso contigo. Pode estar doendo pra caramba, pode estar difícil, mas Deus não saiu disso. Toma posse da tua herança. Toma posse da tua descendência. O versículo 29 disse, e aqui que muita gente não lê esse versículo e não entende isso: vocês são herança de Abraão,
descendência de Abraão pela fé, ou seja, a promessa de Abraão é promessa nova, é nossa. Então a forma que Abraão vivia, nós temos que viver. Se fizerem injustiça, nós cremos que a justiça virá. Se tem provação, nós não vamos desanimar. Se tem dificuldade, nós não vamos retroagir, porque o nosso Deus nos chama hoje a viver a fé de Abraão. Sai daqui para dizer para o mundo que você ama esse Deus, que você crê na existência desse Deus, que você não vai se entregar para coisa alguma, que os teus sonhos não serão engavetados, que ninguém vai roubar a tua fé, que conversa fiada, que conversa de vitimização, que conversa de tragédia, que conversa de fim do mundo não serve para você, porque você ainda está vivendo as promessas de Abraão na tua vida. Que Deus te abençoe. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.